Ultimamente eu tenho percebido nos meus alunos e aqui nos inscritos do canal que muitas pessoas não têm a mentalidade de um programador, e isso atrapalha muito e desacelera e deixa muito ruim a evolução dele ou dela como um programador, porque você não consegue passar as barreiras que um programador precisa conseguir passar para que ele consiga evoluir sozinho, que é muito importante se você quer se tornar alguém de realmente sucesso na área de programação. Se você quer simplesmente ser um bom programador de forma geral, ou bom programadora, você precisa ter uma mentalidade de um programador. Então nesse vídeo eu vou tentar tirar o que está na minha cabeça, como eu penso, para tentar ajudar vocês que estão começando agora a superar algum desses desafios que vocês têm aí no começo. Eu espero que isso te ajude. De longe, a questão que eu mais vejo acontecendo é as pessoas não internalizarem o conceito que você precisa conseguir pesquisar os seus erros. Na verdade, você precisa conseguir pesquisar os erros que você encontra enquanto você está desenvolvendo algo. E não é só pesquisar, é entender como que você pode pesquisar quando você tem algum tipo de erro. Isso porque aqui nos vídeos do YouTube, em todos os tutoriais que eu já fiz, e até mesmo meus treinamentos fechados, o que as pessoas costumam fazer? Elas estão tentando fazer alguma coisa, aí acontece um erro. Qual que é uma das reações mais comuns? Ah, deu um erro aqui, eu não estou conseguindo fazer. Tá, beleza, mas o que você já tentou fazer? A maioria delas nada, ela vê um erro e para. Isso aí já pra mim é um erro gravíssimo, você tem que aprender a destrinchar, você precisa de quebrar o erro em erros menores, ou no mínimo fazer o básico, tá? O básico é você pegar a mensagem de erro, pesquisar no Google, entrar nas páginas ali e ver várias soluções até tentar encontrar uma coisa que funcione. Se isso não funcionou, a segunda questão é você começar a debugar o seu código. Se você não sabe debugar, aprende a debugar. E depois de debugar o seu código, você tem que ir linha por linha para ver se você criou um erro de lógica, que não é um erro de programação, não é um erro de sintaxe, é um erro de lógica, onde você, por exemplo, atribuiu um valor que você não devia, e aí o seu programa está quebrando lá na frente porque aquele valor que entrou aqui, ó, não deveria ter entrado. Não tem nada a ver com o erro de programação. Você escreveu o nome da função certo, você criou a variável com o nome certo. O problema é que você tem um erro de lógica. Então, erro de lógica você só vai encontrar se você debugar e se você praticar a sua lógica. E, inclusive, eu tenho um curso de lógica de programação gratuito que eu deixo aqui para todos vocês de graça, pessoal. Eu deveria estar cobrando pelo menos aí um valor bem alto, por isso eu tô deixando de graça para vocês aqui. Então, pelo amor de Deus, se você não estudou lógica de programação, faz o meu curso, ele tá aqui no link da descrição. Mas, além disso, além dessa questão de debugar, eu percebo que muitas pessoas elas não conseguem evoluir porque elas não têm essa curiosidade de simplesmente investigar um pouco mais. Você precisa ser basicamente um grande investigador. Se você pegar, quando você começa a ter erros, e investigar as coisas, entender as peças que estão ligadas com aquele tipo de coisa que gerou um erro, você vai conseguir resolver as questões. Muito mais naturalmente, porque você vai ter a curiosidade de um investigador, alguém que vai tentar entender os pedaços, as partes, e como que as partes estão ligadas com a imagem, com a ideia maior. Então isso vai te ajudar bastante se você quer se tornar um programador que consegue realmente evoluir. Outra questão que eu vejo que, nossa, atrapalha muito assim as pessoas, muito mesmo, é a gente querendo solução pronta. Cara, isso me mata porque, assim, tem dois problemas com isso. Primeiro, se eu te dar a solução pronta, você não aprendeu nada. Você só aprendeu a colar, copiar e colar. Então você não aprendeu nada de fato. Se você pega uma solução pronta, você rouba a sua oportunidade de aprender algo novo. Você literalmente se sabota tentando você literalmente se sabota de aprender algo novo, porque a forma mais rápida de você aprender é quando você tá tendo um problema, você não sabe resolver aquele problema, você vai lá, investiga, aí você descobre, poxa, é isso aqui que eu tenho que fazer, caramba, nossa, é assim que resolve, tá? Aí eu testo aqui, testei, poxa, funcionou, beleza, o que mais dá pra fazer com isso aqui? Deixa eu testar isso aqui também, testei, pô, funcionou, legal, interessante. Pô, isso aqui talvez resolveria um negócio que eu tava tendo num outro aplicativo que eu tava criando. Pois é. Então, essa curiosidade, essa vontade de saber mais, isso precisa estar dentro de você. Você precisa de conseguir investigar mais para você conseguir fazer as coisas. E um outro erro gigantesco aqui, tá, pessoal? Isso é um erro bobo que é fácil de resolver, mas muito fácil mesmo, é que as pessoas pesquisam em português. E por que eu falo que isso aqui é um erro? Jonathan, eu não posso pesquisar em português agora? Não, você pode pesquisar em português, mas se você fizer uma comparação básica, mas assim, muito básica, eu vou até colocar para vocês a comparação aqui de quando eu pesquiso um erro, em um erro específico aqui de Python, quando eu tento acessar um item de uma lista, ele dá um erro que é list range out of index out of range, que é o nome do erro. Se eu pesquisar esse erro no Google em português, eu tenho essa quantidade de resultados aqui. E se eu pesquisar essa mesma mensagem em inglês, eu tenho essa quantidade absurda aqui de resultados. Então, assim, é gritante a quantidade de resultados que você tem quando você pesquisa em inglês. Então, eu canso de falar isso aqui, eu fico repetindo 1000 vezes aqui, porque você precisa de pesquisar em inglês. E, cara, você não precisa de falar inglês para fazer isso. Você só tem que saber usar o Google Tradutor. Você só fala português, beleza.
Beleza, o Google Tradutor fala todos os idiomas do mundo, ele traduz para você. Você pega a sua mensagem em português, joga, ele traduz para inglês, você pesquisa em inglês, pega o resultado ali, entra no site que está em inglês, coloca no Google Tradutor, traduz para português e, poxa, é isso, você conseguiu. É bem fácil. É simples assim. Então, assim, não tem segredo. E para fechar aqui, pessoal, última coisa que você tem que entender como programador é que você precisa dominar uma linguagem para você depois pular para outra. Eu recomendo sempre que você domine uma linguagem a nível profissional, tá? Ou seja, você tem que ter conhecimento suficiente para você conseguir criar um sistema profissional, que seria algo que alguém te pagaria para fazer, para depois pular para outra linguagem. Por que acontece? 2 benefícios de você fazer isso. Primeiro é que você consegue evoluir muito mais rápido na segunda linguagem quando você já domina uma completamente, porque os conceitos de programação, de forma geral, eles são universais. Claro, tem algumas questões específicas que são de cada linguagem ou cada tipo de forma de programar, como, por exemplo, a programação orientada a objetos e o functional programming, que são tipo paradigmas diferentes, mas os conceitos que são utilizados dentro desses tipos de paradigmas, eles são os mesmos. Você tem que saber sobre funções, variáveis, classes, condicionais. Então, assim, se você quer entrar para outra linguagem de programação, domine uma primeiro. Eu recomendo sempre o Python, que é uma das mais fáceis hoje, tá? É muito fácil para você começar, é muito fácil para você aprender, e por isso que eu tenho tanto conteúdo sobre isso, porque eu acredito que é uma das linguagens mais simples para você começar. Inclusive, nesse curso de lógica de programação, eu dou introdução a Python. Então, você vai ter tudo ali, a lógica de programação e a introdução a Python. Pessoal, basicamente, é isso, são essas questões assim. Eu diria que se você tá começando agora, tente internalizar esses conceitos que eu tô te passando, porque isso vai te ajudar bastante a evoluir. E se você quer continuar aprendendo, eu tenho uma playlist completa com todas as dicas que eu te dou aqui para você se tornar um programador de sucesso. Então, por favor, assista essa playlist e deixa aqui um comentário se fez sentido alguma dessas questões que eu falei aqui para você também, certo? Um grande abraço, meu nome é Jonathan e eu vejo você no próximo vídeo.